E aí, gente, nem isso aqui. Essa vai ser uma aula diferente nesse sábado. É uma aula especial. Eu fiz isso há muito tempo atrás, analisando um artigo do Scott Aronson, né? Que eu até não analisei inteiramente. Fiz um vídeo. É. The Phantom and the Quantum Computer, uma coisa assim. O nome do paper. Os papers mais estranhos dele, mas é. Nesse daqui, a gente vai analisar apenas parcialmente. O título poderia ser diferente. Poderia ser sobre as estruturas da matemática e implicações na física. Por exemplo, na física quântica, por exemplo. Mas eu creio que esse título é importante por causa do foco e da premissa dele, né? Esse paper é do David Ritz Filkenstein, que também é extremamente importante para a teoria inicial relacionada aos buracos negros, porque teve um paper dele que é importante para o Roger Penrose, é citado no artigo original do Roger Penrose em relação a o, que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Por unir aí relatividade, teoria quântica em relação a buracos negros. E o Finkelstein ele é conhecido, né, normalmente como o físico que buscou quantizar o universo, né? Se você não sabe, tem duas teorias que são uma versus a outras, né? Que é a teoria das cordas, então TC vai ser de teoria das cordas versus outra teoria que se chama Loop Quantum Gravity. Então, loop quantum. Uma versus a outra, né? Uma que diz que cordas em 11 dimensões. Então, tem umas cordas vibracionais que fazem os quarks, então todas as partículas universo são criadas por essas cordas de 11 dimensões, e a outra é uma teoria que tenta quantizar o universo. O Finkelstein, ele é mais associado a algo parecido com isso, não exatamente essa teoria, mas ele é associado com a visão de quantizar, não de teoria das cordas. E esse paper é um paper extremamente difícil. Quando eu digo difícil, é no nível extremamente tryhard. Eu lembro que eu descobri sobre David Finkelstein, eu fiz um vídeo sobre a biografia dele, né, no canal, mas eu descobri sobre esse físico, né, inicialmente num curso de física do Leonard Susskind, na aula 14, 18, não sei. Em que no começo da aula ele apenas citou. Ah, eu queria falar sobre alguém que provavelmente vocês não conhecem e que não é um cara mainstream, mas um dos caras mais importantes como físicos do século XX. Ele cita David Ritz Finkelstein. Eu lembro que quando eu vi esse nome, ele disse que era importante. Aí eu falei, cara, eu vou escrever o nome desse cara pra depois eu ver um artigo, livro que ele escreveu. Eu escrevi num papel o nome dele, pra lembrar, né? E coloquei o papel atrás do meu teclado, na época. E deixei ali. Aí um dia, não sei quanto tempo se passou, semanas, meses, peguei aquele papel que tava debaixo do teclado pra lembrar, e eu fui pesquisar. E aí eu vi, primeiramente, um dos papers mais interessantes dele, esse daqui. Tem outros que também são interessantes que a gente poderia falar outro dia. Mas Nature as a Computer, né? A gente pode falar The Universe as a Quantum Computer, né? O universo como entre aspas, né, computador quântico nesse sentido. Até pegando Feynman aqui, ele mesmo dizia que a representação da realidade é apenas com a física quântica, né? Por questões de é, como ela funciona. Também questões relativísticas e clássicas, né? Mas enfim. Se quer descrever a realidade, você precisa da teoria quântica também. O abstract do paper, essa parte aqui, né? O resumo. Vai dizer: a teoria dos conjuntos, ou teoria dos sets, reduz todos os processos a assembly e disassembly. Eu vou explicar isso daí. Tem a ver com as estruturas da matemática. Uma arquitetura que semelhante é proposta para a natureza como um computador quântico, né? Nesse paper ele tenta descrever diversos conceitos teóricos em relação a é, como que a gente pode pegar uma caixa e colocar qual são os elementos, objetos e transformações que a gente pode usar para descrever o universo do ponto de vista matemático, né? Ele vai dizer, ele resolve o espaço-tempo clássico subjacente aos diagramas de Feynman, que a gente vai ver agora, em uma rede quântica de processos de criação e aniquilação. E é uma coisa que se aprende quando se aprende o básico, a notação de teoria quântica. São processos
Creation and Annihilation de partículas. A gente vai ver isso de forma bem simples, mas eu não vou trazer a notação aqui agora, mas é basicamente um complexo conjugado associado aos resultados que você está analisando. Reduzindo a cinemática, a estatísticas, que é o comportamento da partícula, né? A estatísticas quânticas, primeiro ponto, e regularizando a álgebra de Lie do grupo de geomorfismo do Einstein. A gente não vai ver esse grupo especificamente, mas a gente vai ver o grupo de Lie posteriormente. Eu vou explicar mais ou menos isso. Outro ponto. Eu recomendo que você leia esse artigo, mas ele é extremamente difícil. Extremamente difícil. Não é um artigo normal. E olha que eu tô acostumado a ler coisa que é complexa, mas esse daqui é, tipo, o outro nível, assim, estelar. Enfim. Se tem um artigo mais difícil que eu já li, esse daqui tá na top 10. Ok, né? Esse daqui é um dos exemplos de diagramas de Feynman. Quando você vai estudar física de partículas, seja num livro ou num curso, vai ter uma parte que isso vai ser falado, né? Que é associado à forma que partículas interagem. É uma forma gráfica que Feynman, um gênio, pela graça de Deus, né? Que o conhecimento a ele pra fazer isso, né? Ele teve essa ideia de representar a interação de partículas de uma forma mais simples, né? Visual. E basicamente a gente tem um diagrama que mostra a radiação de um gluon quando um elétron e um pósitron são aniquilados, né? Então, o gluon é esse daqui, né? Pra quem não lembra, o gluon é a parte da força fraca em relação a quarks, né? Então você tem quarks que formam um átomo, né? É uma estrutura RGB, porque as cargas deles são diferentes. Então, eles têm 3 cargas diferentes. O filme até falava que essa coisa de RGB não tem nada a ver, só carga diferente. Tem cargas diferentes, aqui é um átomo. E uma força que gruda eles, né? É chamada de gluon. Normalmente descrita dessa forma, né? E com G, né? Então aqui tá mostrando uma interação da. Um gluon sendo expelido nessa interação entre elétron e pósitron. Da partícula e antipartícula da mesma. Basicamente isso. Ao longo do tempo T. Tá aqui, né? Então, alguns gráficos mostram o tempo no eixo X, mas na verdade no eixo Y, na verdade. Aqui um exemplo de aniquilar. Por isso que eu tô falando que esse daqui tá errado. É melhor o tempo ter nessa linha, né? E aqui mostra a aniquilação de elétron-pósitron produzindo raios gama, né? Então você tem a interação entre um pósitron e um elétron. E você tem nesse processo saindo esses raios gama, né? Então, isso aqui são coisas que são experimentos, tá? Não é tipo. Tem questões teóricas de simetrias de grupos aqui, simétricos, mas são coisas que você pode testar no laboratório. Você pode ver que isso realmente acontece. O que produz quando você tem a interação entre elétron e pósitron. Realmente isso. Entre mesons, entre férmions e bósons. Enfim, em cada tipo de contexto, como que as partículas se interagem. É isso que o gráfico de Feynman faz. Muito mais difícil do que isso que eu falei, né? Mas enfim. Sobre a criação e aniquilação de elétron-pósitron, né? A criação de um par de elétron-pósitron, também conhecida como produção de pares, normalmente resulta na produção de 2 fótons. Aí os gama, nesse caso, quando o elétron e o pósitron se aniquilam. Que é o que está sendo visto aqui. E aniquilam não significa que ele é destruído, tá? A informação não pode ser destruída, né, por causa da primeira lei da termodinâmica. Este processo, o inverso da aniquilação, que é a criação, envolve um fóton interagindo com o núcleo ou um elétron para criar um par elétron-pósitron, né? Então, operadores de produção e aniquilação a diferentes partículas, seja, nesse caso, elétron e prósitons, seja associados a, a mesons, enfim, todo tipo de coisa que você pensar. Outro ponto que ele falou no resumo, além da questão dos gráficos de Feynman, é associado à teoria dos sets, que é esse livro do Nicholas Bourbach, que não é uma pessoa,
É um grupo de matemáticos que leva esse nome, que é muitos matemáticos da. Não sei se é França, Áustria. Tem uma questão geográfica diferente ali, europeia, em relação a isso. Mas esse livro aqui faz parte. Eu acho que é o primeiro do Nicholas Burbach dessa série chamada Elementos da Matemática, né? Teve alguns sobre. É, como fala? Depois de teoria dos sets, tem sobre topologia. Eu já li sobre topologia. Tem sobre álgebra, que são vários volumes. Eu só li o primeiro. Tem muita coisa ainda. Sobre integrais, é muito bom também. E a explicação deles é muito simples. Eles explicam temas difíceis, será? Como teoria completa sobre integrais. Só que de uma forma simples, de uma forma estrutural, né? Teórica. Eu acho muito diferente de um livro-texto normal. Esse livro-texto é como alguns que eu já li também, que tem uma perspectiva de alguém que não só estudou muito, mas sabe se comunicar bem. Sabe? É importante. Se você comunicar uma coisa de forma simples, então você vai explicar relatividade para uma criança, para alguém que não sabe nada sobre o assunto, você tem que ter muito conhecimento, mais do que normal. Uma dica, né? Ensinar é muito mais difícil do que aprender. Pode ter certeza absoluta. Escrever um livro também é muito mais difícil do que você ler. Qualquer um pode ler os livros de Aristóteles e Platão. Mas nem todo mundo consegue escrever sobre essas obras do ponto de vista filosófico e acadêmico. É um pouco difícil. E pior, escrever que nem eles, né? Ser original como eles é mais difícil ainda. Né? 3 níveis de avanços, né? Um tema que você pode ter. E esse artigo, cara, pra mim, é um dos mais importantes que eu já li em relação à matemática. É sobre a arquitetura da matemática. Eu não lembro qual membro que escreveu isso daqui. Não lembro se ele é da Armênia. Tem uma versão desse artigo aqui que tá em Armênia, alguma coisa assim. Uma língua esquisita. Escandinava, né? É sobre a estrutura da matemática. E o que isso tem a ver com o que a gente tá falando? Tudo, na verdade, né? Ele vai dizer, né? A gente vai citar muito esse artigo aqui. Inerente à própria natureza da matemática, se o domínio da matemática não está se tornando uma torre de Babel, na qual disciplinas autônomas estão sendo cada vez mais separadas uma das outras, não apenas em seus objetivos, mas também em seus métodos e até mesmo na linguagem, né? Na linguagem que é usada. Lembrando que uma coisa importante que a gente tem que falar aqui: matemática é uma linguagem. Ela é uma ciência em parte, mas ela especificamente é uma linguagem. É uma linguagem que descreve coisas, seja sobre si mesma ou sobre coisas na realidade, como física, química, enfim. Então, eu quero descrever um número de ovelhas. Eu estou descrevendo coisa física que existe matematicamente. Eu quero descrever a translação, movimentação, né? A mecânica celestial de estrelas. É uma coisa física. Eu tenho que observar coisas. Eu posso estar errado caso eu não observe as coisas corretamente. É, enfim, ver que a movimentação é elipses e coisas do tipo. Enfim. Só que tem essa parte e tem a parte abstrata da matemática. Porque a parte abstrata da matemática você também tem que ter regras e rigor em que o objeto do estudo da matemática pura, né, é a si mesma. Enquanto a matemática aplicada é as aplicações da matemática, que tem aplicações da matemática pura, por outros contextos, é real. Não tem uma diferença entre matemática aplicada e matemática pura. Que o fim dela é ela mesma. E aqui a gente vê o mapa da matemática em si. Tem um vídeo no YouTube, é basicamente o cara falando sobre exatamente todas essas partes aqui com detalhes, né? A gente vai aqui por partes. O objetivo não é que você veja com detalhes cada parte, mas nessa aula a gente quer focar mais nesse daqui, ó. Vou pegar o verde. Fundações. Então você vê ali, pode ver ali escrito teoria da complexidade, que é complexity theory, né? Se P igual a NP, por exemplo, diferente de NP. Teoria dos sets, lógica proposicional, regras fundamentais da aritmética, axiomas, né? Teorema da incompletude de Gödel, teoria das categorias, que a gente vai ver um pouco hoje. Teorema da incompletude de Gödel, que diz que você, mesmo tendo um formalismo matemático axiomático bom, ele vai ser inconsistente. Ou seja, você sempre vai poder dizer que X ele pode estar fora de um domínio e dentro de um domínio ao mesmo tempo. Que é uma contradição.
pode estar dentro do domínio D, por exemplo. E ele pode não estar dentro do domínio D ao mesmo tempo. É o paradoxo de Russell. Como que ele tá dentro do domínio e fora? E como você usar os axiomas da matemática para dizer isso? Uma contradição, ou seja, o primeiro descobrimento ali, que depois Gödel e o Alan Turing aumentaram de forma mais ávida, né? Que a linguagem da matemática pode ser usada para falar algo que é errado, contraditório. Mesmo assim tá certo. Do ponto de vista formalístico, né? Do ponto de vista de notação, tipo, você tá usando as bases dos seus axiomas corretamente, mas você tá falando algo que não é verdade. Como que X está dentro do domínio, dentro de domínio e fora dele ao mesmo tempo. Você tem outras áreas também. Tem teoria dos números, que eu acho extremamente difícil. Você tem matemática aplicada, que é o tema que eu mais gosto, que é teoria dos jogos, probabilidade, matemática financeira, física. Quer dizer, aqui é mais pra computação, né? Aqui tem a parte mais de física, química, engenharia, biomatemática. Você tem outras áreas ali, por exemplo, aqui embaixo, em termodinâmica, teoria do caos, cálculo vetorial, enfim. E aí você tem outra que é a matemática pura, que na minha opinião é a mais difícil, em que você tem topologia, geometria diferencial como de Riemann e Ricci-Flow, geometria como geral, análise complexa, geometria fractal. Muitos desses temas eu não conheço, por exemplo. Eu não manjo muito, não, na verdade eu não manjo nada sobre geometria fractal. Eu conheço o tema, já vi muito na física e outros temas, em teoria do caos, mas eu não manjo do tema. Eu não manjo de, por exemplo, já fiz vídeos lendo sobre Measure Theory, mas não é um tema que eu conheço muito. Topologia eu li bastante, mas tem muito pra aprender ainda. Então, o próprio von Neumann disse, né, que na época dele já, que a matemática estava avançando num passo que era impossível você saber tudo. Mas é bom sempre saber um pouco de tudo. Só que todo ponto que a gente quer levantar aqui é as bases da matemática, né? As fundações. É, lógica proposicional, teoria dos sets, teoria das categorias, metamatemática, que é um tema que tenta explicar o que a matemática pode ou não fazer, que tem a ver com o 10º problema de Hilbert, o teorema da amplitude de Gödel, que eu já citei aqui. Enfim, o ponto é que quando a gente vai falar sobre matemática, a gente está falando sobre um ecossistema de coisas. Tô lendo bastante Tomás de Aquino, e na linha dele de raciocínio, na verdade, nem na linha de raciocínio dele, na linha bíblica, na verdade, pode ter certeza que toda essa estrutura da matemática, Deus não só conhece, mas conhece exaustivamente. Mais do que toda a soma do conhecimento humano, né? Então, pode ter certeza que elas existem anti-rei. Aí a gente vai pra filosofia, né? Anti-rei. Acho que é ante-rei, né, na verdade. Ante-rei. Ante-rei. Isso que eu desenhei bonitinho. E aqui é filosofia da matemática, tá? E in-rei. In-rei ou é in-rei? Não sei se muda muita coisa. E post-rei, mas post-rei quer dizer que não faz nem sentido. Post-rei quer dizer que estruturas abstratas matemáticas não existem. O que é estranho, porque, por exemplo, eu consigo lembrar sobre topologia, sobre teoria dos sets e sobre conceitos matemáticos na minha mente, certo? E tá armazenado no hipocampo, principalmente, porque é onde tá a memória, certo? Na amígdala também. Tem a ver, é uma parte, na parte de neurociência que tem a ver com memória. Então, se tá armazenado nessa área e se houver uma lesão, eu vou perder essa memória com relação ao sistema, quer dizer que, aqui filosofia, né? Associado com a neurociência também, quer dizer que tudo isso daqui tá armazenado, assim, existe na minha mente, de forma abstrata, mas existe fisicamente. Exatamente. Não existe fisicamente. Só que é uma ideia abstrata. Mas existe. Então, eu creio que a filosofia post-REM, acho que é post-REM, eu não lembro exatamente se é post. Não faz sentido, então nem vou citar. Mas o que significa que a matemática é anti-REM ou anti-REM?
quer dizer que ela é, por exemplo, você descobriu o teorema de Pitágoras, ou topologia, coisa do tipo, é algo que pré-existe antes da descoberta. Então, antes de alguém descobrir, antes de Poincaré escrever Análise de Citos, né, que é um livro texto sobre matemática muito importante, antes de Maxwell falar sobre eletrodinâmica e coisa do tipo, esses conceitos já existiam. É que você tem que ir pra teologia, né? Na mente de Deus, obviamente. Então, se Deus tem uma mente eterna, pura e insondável, né? E é infinitamente perfeita e onisciente, né? Então Deus já sabe tudo isso daqui e muito mais exaustivamente, de forma completa. Todas as resoluções de teoremas, impossibilidades da matemática, coisa do tipo. Então, eu creio pessoalmente que a matemática ela existe anti-Reino, na minha opinião. Eu sou cristão, né? Então eu tenho que acreditar nisso, na verdade. É, é lógico. Eu, se eu acreditar que matemática é in-Reino, eu sou naturalista e não tem como ser um cristão naturalista. Vamos supor que você acredita que é in-Reino. Você é um aristotélico naturalista da vida e você acredita que a matemática existe in-Reino ou in-Re. Significaria que ao você descobrir a probabilidade de ter o teorema de Pitágoras, no momento que uma pessoa descobriu, então essa ideia existe. Então a ideia só existe do ponto de vista físico na memória de um ser humano. É óbvio, né? Não precisa nem explicar com muitos detalhes isso. Óbvio que uma ideia ela existe abstratamente na mente do ser humano. Ela pode ser armazenada na memória, fisicamente, no hipocampo, na amígdala. Fica claro que é, nesse conceito aqui, por exemplo, o número um, ele só existiu quando alguém inventou esse conceito. Quando alguém viu as ovelhinhas lá e falou, então eu vou contar as ovelhinhas. Usando seixos, pedras, e depois eu vou us- colocar em argilas com uma pena de chumbo, eu vou pôr em argila o que eu tô contando. Aí você tem o- a criação dos números em si, não com esse valor arábico, né? Indo-arábico, mas o valor no conceito em si. O conceito de zero, por exemplo, que é o nada. É um conceito abstrato. Mas aqui é um conceito abstrato que é uma ideia que existe. Então, na minha opinião, ela existe anti-REM, porque ela existe primariamente mente divina e eterna de Deus. E para alguém naturalista, isso daqui existe em re, né? Caso você descobre as coisas da matemática, não somente redescobre. Ou algo do tipo, né? Então todos esses conceitos são bem importantes. É pra você. Esse vídeo do cara, que o cara faz esse mapa aqui é muito bem feito, né? É legal entender essas questões, né? Eu creio que as que são importantes pra essa aula, né? É a teoria dos grupos, por exemplo, quem tá marcando aqui, que tô marcando em azul. É a teoria dos sets. Algumas questões também associadas a outros temas aqui na física, enfim. Bom, tem questões teóricas também, não só práticas. Continuando do paper do Nicholas Bourbach, né, que foi um autor específico que falou sobre isso. Toda teoria matemática é uma concatenação de proposições. Então, você faz várias proposições, por exemplo, A é igual, perdão, A vezes B é igual a B vezes A. Embora na teoria dos grupos às vezes não é o caso. Eu posso também dizer que B vezes A é igual a A vezes B. São proposições que podem ser usadas em axiomas básicos, né? Enfim, B menos A é igual a C, e assim se continua. Cada uma derivada das precedentes em conformidade com regras de um sistema lógico, né? Então, é possível sim, através da lógica proposicional, derivar todos os axiomas da matemática e criar um conjunto axiomático que é consistente, embora você pode ter contradições nele. É o teorema da curvatura de Gödel. Ele vai dizer que é essencialmente codificado desde a época de Aristóteles, né? Pra quem leu Metafísica de Aristóteles, acho que é o livro 4, ou é o 6, tem o livro Física e o livro Metafísica. Com Metafísica ele escreve sobre a verdade, o que é verdade, o que é por exemplo, um silogismo ou, por exemplo, A precede B. Então, por exemplo, se Sócrates
A humanidade. Vamos pegar uma proposição geral. É, um ser humano tem dois pés, vamos supor. Sócrates é humano. Então Sócrates tem dois pés. Uma proposição simples. Você pode falar algo contraditório através disso. Tem também a regra da não contradição, né? O Ronald H. Nash, que é um teólogo bem famoso, ele fala bastante sobre isso. A questão da não contradição, né? Então, se A leva a B, então se uma proposição é A e A é real, então eu vou falar, por exemplo, que o ser humano é um mamífero, algo real, algo que é verdade. Você não pode ter um momento em que você fala o contrário, né? Você não pode ter uma negação de A. A gente denota dessa forma aqui, né? Por esse símbolo. Opa. A gente denota por esse símbolo aqui, né? Opa, é com verde. Então você não pode ter uma negação de A. Se A for verdadeiro, né? Na verdade é assim. Pronto. Se A for verdadeiro, você não pode ter negação de A, porque senão vai ser inconsistente. É a lei da não contradição. Embora em alguns contextos ela não funcione. Então ele vai falar aqui que é codificado desde Aristóteles, que é a lógica formal, né? Convenientemente adaptada aos objetivos particulares da matemática, né? Então a lógica proposicional, a lógica booleana. Cara, a lógica de programação é tudo baseado em silogismos, em princípios da teoria dos sets de lógica proposicional. Você não teria os tipos necessários para a lógica de programação sem isso. Uma base da lógica, da lógica de programação veio através disso, quando a gente aprende Python da vida, R. Esse if, se, tudo é da lógica de programação. If, then. Então, por exemplo, if, then, else. Tudo pode ser, assim, levado até Aristóteles, no livro Física e Metafísica. Tudo. E também com avanços na lógica booleana e coisas do tipo. Mas essas cláusulas, né? E também a forma de tipos que a gente vê posteriormente associados à linguagem e associada à representação algorítmica, né? Que são algoritmos matemáticos. Você está construindo com uma linguagem. Então, matemática é uma linguagem. Você está construindo uma linguagem lógica que permite algoritmos serem realizados. E tem várias razões para a gente pensar que matemática é uma linguagem e a própria linguagem tem a ver com matemática. Esse é um ponto ainda mais interessante, que eu não vou citar aqui com detalhes, mas tem um artigo da Quanta Magazine que fala sobre isso. As pessoas que falam que linguagem não tem a ver com matemática, linguagem em si, linguística e coisa do tipo, não sabe muito bem que é matemática ainda. Então, estabelecer as regras desta língua, estabelecer seu vocabulário, esclarecer sua sintaxe é muito importante, né? É extremamente útil. Não só da linguagem em si, tipo gramática, coisa do tipo, mas ele tá falando da linguagem no contexto matemático. Então você tem axiomas, o axioma de piano, o acho que é Gödel-Bernays, tem o do Grothendieck, von Neumann, Grothendieck, tem vários tipos de axiomas. O de piano é mais famoso. Então os axiomas de piano são bem interessantes nesse contexto. Mas o ponto é que você tem que ter uma estrutura de axiomas para você ter um formalismo lógico correto. E David Hilbert era o cara que queria criar o sistema axiomático perfeito. Aqui, o Gödel e Alan Turing, Kurt Gödel e Alan Turing mostraram que isso não é possível. Isso constitui um aspecto do método axiomático, aquele que pode ser apropriadamente chamado de formalismo lógico, né? Estabelecer regras da lógica que eu já falei. Aqui, sobre lógica em si. Outro tipo importante das estruturas é definido por essa relação. Então, ele vai dar um exemplo. Você tem x e y, são expressados, por exemplo, x é quase meio que igual a y, e em que a gente pode representar x é y, então vou pôr aqui. Vamos colocar, a gente tem x e y, a gente tem x é y, uma transformação desses dois variáveis. Não é suposto, eu vou até trocar a cor, que se determina os dois elementos de forma única com uma função. Os axiomas que podem ser seguidos aqui
Para cada x a gente tem xrx. Então, vamos lá. Para cada... Não, acho que é para cada é assim. Para cada x, nós vamos ter xrx. Para cada x a gente vai ter xrx. E aí a parte B, né? Vamos pegar outra cor. Um vermelho. E a parte B das relações xry e yrx. Pega que x igual a y. Então vamos lá. X é uma transformação. É y. Algo que vai acontecer com essas variáveis, né? Então x é y. Yrx. A gente já tá invertendo. Poderia ser, por exemplo, que x é igual a y, ou y é igual a x, ou x vezes y, não importa. Esse R pode ser qualquer coisa, né? Segue que x é igual a y, né? Então, desse daqui segue que x é igual a y. Terceiro ponto, né? Vamos para roxo. Essas relações de x é y e y é z, agora outra variável, tem uma consequência de x é z. Calma. Vamos lá. Vamos por partes. X é y, y é z. A gente só mudou a ordem das coisas. Só que da ordem não altera o resultado, né? Nesse contexto. E a consequência que a gente vai ter que é x e z. Então, dessas proposições aqui. X. Opa. X, R, Z. Um exemplo óbvio de um set, uma estrutura desse tipo, são os números inteiros, com o símbolo R. Então, o set, na verdade, a teoria dos sets é como uma caixa, né? Então, vamos supor que a gente tem uma caixa, que a gente tenha todos os números naturais. Acho que quer dizer todos os números inteiros. Ou a gente pode ter outra caixa que são números racionais. Oh, minha caixa ficou... Então, essa outra caixa tem números racionais. Você desenhar de outra cor só pra ficar mais simples, né? Opa. Aqui outra caixa. E aqui poderia ser todos os números racionais. O set ele permite que eu possa criar grupos, né? Eu posso permitir certas operações matemáticas aqui. Então eu posso permitir essas relações nessa caixa. Onde essa proposição seria verdade. A primeira, por exemplo, vamos supor que nessa daqui. E aqui seria mentira. Esquece o que eu usei agora por enquanto. Vamos supor que são só caixas. Então, aqui poderia ser um grupo abeliano. Então, porque é abeliano. Aqui tudo comuta. E aqui não abeliano. N abel. Então, na teoria dos sets, você pode criar conjuntos sets. E você tem certos objetos matemáticos que você deseja. E certas propriedades aritméticas que você deseja num grupo e não em outro. Numa caixa e não em outra. Tem um infinito número de caixas? Tecnicamente, sim. Então você pode... Só que tem que seguir as regras. Um número infinito, tecnicamente, mas... Vai ser dito aqui, né? As estruturas são ferramentas para o matemático, tão logo ele tenha reconhecido entre os elementos que está estudando relações que satisfazem os axiomas de um tipo conhecido. Esse tipo é muito importante. Ele tem imediatamente à sua disposição de todo o arsenal de teoremas gerais que pertencem às estruturas daquele tipo. É muito importante para a lógica de programação. E types, né? Ou tipos, ou type theory, teoria dos tipos, tem a ver com lógica proposicional e modal e como que você estrutura relações de axiomas e proposições. É muito mais difícil do que parece.
Ele vai dizer que cada estrutura carrega consigo a própria linguagem, carregada de referências intuitivas especiais derivadas das teorias, das quais a análise axiomática descrita acima derivou a estrutura. E para o pesquisador, que de repente descobre essa estrutura nos fenômenos que está estudando, é como uma modulação repentina, de forma rigorosa, né, de forma lógica, de forma sem contradições, que orienta de um só golpe uma direção inesperada de um curso intuitivo, né, e que ilumina com uma nova luz a paisagem matemática na qual ele está se movendo. Ou seja, usando as próprias estruturas da matemática, pode derivar novas relações, novas, não estruturas basilares, mas novos conceitos e novas equações, teorias, algoritmos que têm representações diferentes. Com a mesma estrutura axiomática, você tem uma base. Resumo, você tem uma base, teoria dos sets, lógica proposicional e tal, e você quer fazer coisas com essa base. Só que você não pode sair dessa base. Porque se eu falar pro meu algoritmo uma coisa impossível, né? Eu tenho uma variável chamada x igual a 1 lá no Python lá. E aí depois eu digo que x é igual a 2. Y é igual a 3. Z é igual a x. Meu algoritmo, meu Python vai falar, cara, não tá errado isso daí, cara. Você tá colocando duas variáveis com... Então, acho que eu tenho que pôr x. Você tá pondo duas variáveis com valores diferentes. Você não pode ter duas... Perdão, uma variável, x, é o mesmo predicado aqui, mesma substância, se a gente pegar de uma forma aristotélica. É o mesmo objeto e você está colocando o mesmo objeto com o mesmo valor, confundindo o programa. Só que z é igual a x. Se eu falar que x agora é diferente de z no meu algoritmo, ele tá com uma contradição. E o algoritmo quebra, né? Não vai dar certo. Ele vai falar erro, erro, erro. Porque a lógica de programação, ela segue uma teoria de tipos, uma teoria de lógica proposicional. Ela não consegue fazer algo que não é lógico, que não faz sentido. Um algoritmo não pode ter contradições óbvias. E aí você tem uma coisa, por exemplo, na física chamada grupo de Poincaré. O que é o grupo de Poincaré? Ele é associado a buchs, translações e todo o comportamento de uma partícula se movendo no espaço pode ser apresentado pelo grupo de Poincaré, que é uma caixinha que permite diversos objetos matemáticos, transformações e tipos de equações, mas tipos de elementos matemáticos que permitem você descrever como partículas se comportam na relatividade, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, esse grupo também tem questões de variantes, né? Então, eu tenho uma integral que descreve partículas se movendo, aí você tem menos... Isso aqui é só conceptual, tá? E você tem menos uma partícula aqui, e você tem que isso é igual a zero, por exemplo. Tem um conjunto de... você tem um conjunto de, não partículas, mas de integrais que explicam um sistema específico que tem uma conservação de massa e energia na física. Aí é o primeiro e o segundo teorema de Noether. Você tem variantes que se cancelam, que é a conservação de energia e massa na física. Então essas invariantes elas são chamadas primeiro e segundo teorema de Noether. Eu vou aqui Noether. Vou escrever direitinho Noether. É uma moça, né, da século passado. Noether. Muitos avanços na física, na área de conservação de energias do primeiro e segundo teorema de Noether, né? Então, vamos com calma. O grupo de Minkowski, esse Mink Group, ele é associado a matrizes para determinar espaço-tempo em 4 dimensões. Então, tem espaço-tempo determinado em 4 dimensões. Vamos supor que aqui é só 4 dimensões, 4D, uma matriz. Tem anti-decider space que é 5, mas a gente vai para Minkowski aqui primeiro. Então, aqui é um conjunto matricial que explica o espaço-tempo na prática. Tem um grupo de Lorentz que explica questões referenciais da relatividade.
as partículas vão se mover em relação ao ponto de referência, observador. Você tem um grupo de Lie que permite equações diferenciais em estruturas topológicas, em variedades, né, como é chamado de manifolds. Então você tem uma partícula se movendo por aí, você pode explicar ela do ponto de vista diferencial, usando a geometria de Riemann, por exemplo, e Ricci-Flow na relatividade. Tá, vamos supor que é um meson esse negócio aqui. E você tá tentando explicar o meson, ele tá se movendo por aí, e aí você quer escrever, por exemplo, usando gráficos de Feynman e tal. Para você descrever isso usando a relatividade, você tem que ter o grupo de Poincaré. Que no grupo de Poincaré, esse é o nome da caixa, né? Uma caixa se chama grupo de Poincaré. Nessa caixinha, você tem esses elementos. Então, você tem questões das a covariância de Lorentz, você tem questões matriciais de espaço-tempo e você tem grupo de Lie. Tudo isso são objetos matemáticos que são formados que é um grupo, né? Uma caixinha que permite certas operações matemáticas para explicar partículas de forma simétrica. Tem a ver com Gauge Theory e coisa do tipo. Então, isso aqui tudo tem operações simétricas, né? O grupo de Poincaré é uma isometria. E isso significa. E também tem implicações para o teorema de Noether, né? No artigo da Noether, que eu já analisei no canal há muito tempo nesse tema, é escrito em alemão, mas tem a tradução em inglês. Ela fala sobre o grupo de Poincaré. Então ela cita como um aspecto importante do grupo da sua teoria, do primeiro e segundo teorema de Noether, sobre a conservação de energia e massa na física. Que é basicamente uma generalização da primeira lei da termodinâmica. Você tem outro tema chamado Set Theory, teoria das categorias. O que é isso aqui? Tem pessoas que não gostam disso aqui, tá? Tem matemáticos que não gostam disso aqui, como Alexandre Grothendieck, que foi membro do Nicholas Bourbach por um tempo, do grupo, né? E depois saiu, enfim. Depois Dordo também depois, enfim. Mas o ponto aqui é que você tem como estruturar a matemática em áreas. Você tem conexões entre essas áreas. Então, por exemplo, eu posso falar sobre topologia, essa classe que se chama topologia, e escrever estruturas topológicas com vetores. Então, eu tenho uma coisa chamada functor entre topologia, um functor e vetores. Então, eu posso unir os dois, não posso? Não posso ter um espaço vetorial numa estrutura topológica? Não posso unir os dois. Eu posso pegar vetores e falar que eu vou criar um grupo que vai ter vetores. Ou eu posso ter vetores com relação a equações diferenciais, que esse grupo chamado diff, não é de Django, né? No LoL não, mas é de diff de diferenciais, né? Então você tem, eu posso pegar vetores, é vec na verdade, não é vect. E posso falar que tem um functor, um mapeamento topológico, lógico não, perdão, um homomorfismo entre vetores e equações diferenciais. Aí depende, né? Eu só citei por citar, mas morfismos de homomorfismo, de diffeomorfismo, eu posso explicar em outra aula, né? Mas o morfismo é um mapeamento que pode acontecer entre estruturas topológicas ou entre categorias. Por exemplo, o morfismo entre uma caneca, que tem genus 1, tem um buraco, e um torus, que é tipo um donut, que tem um genus também. São estruturas homeomórficas, né? Diferente de... Se você pegar uma massinha, você consegue fazer uma caneca. Vamos supor que a massinha só tem que ter um furo. Não pode, assim... tem que ter um genus. Então, essa estrutura é homeomórfica. Mas se for, por exemplo, um torus duplo, elas não são homeomórficas, né? Tem dois gêneros, né? Tem dois furos, né? Então você tem essas categorias que têm propriedades que podem ser relacionadas, né? Você pode colocar monoides é, com topologia, enfim. Lógica booleana com grupos abelianos. Pode fazer um negócio aí.
pode fazer esses functors, né? Só que tem regras, né? Do que você pode ou não fazer, tem que ser respeitadas, né? Um exemplo do functor chamado, functor não, perdão, da categoria chamada set. Categoria conjunto, o set, com objetos, define os morfismos, funções usuais. Há variantes aqui, pode se considerar funções parciais, injetivas, sobrejetivas. Daí a gente pode falar posteriormente. Em cada caso, a categoria assim construída é diferente, né? A forma de mapeamento, né? A categoria topologia, o top, com objetos de espaços topológicos e morfismos de funções contínuas, né? Por exemplo, unir a topologia e equações diferenciais, que vai ser, por exemplo, geometria de Riemann, que é importante na relatividade geral. Em cada caso, a categoria assim é construída diferente. Aí você tem um exemplo, você tem um functor f e categoria C e D. E G vai ser também um mapeamento de D e C, ao contrário, em direções opostas, né? Um está indo numa direção e outro em outra. E aí você tem, poderia ser, por exemplo, vetores para equações diferenciais. Ou o contrário. E aí você tem essas transformações naturais que vão acontecer nesse contexto, que permitem certas questões lógicas, né? E aqui você tem relações que elas podem ter características que podem ser homeomórficas, difiomórficas, podem ser. São morfismos, são transformações que podem ocorrer nesse contexto. Então, no contexto de vetores, numa topologia, por exemplo, você tem relações, morfismos que podem acontecer em que você pode. Vamos supor que você está falando de hidrodinâmica. Se descreve com vetores e equações diferenciais. Hidrodinâmica. É uma coisa física, matemática aplicada. Tá falando que tem categorias que tem a ver com vetores, que tem a ver com equações diferenciais, que é aplicável para hidrodinâmica. E você está falando sobre morfismos que explicam o comportamento desse sistema de ponto de vista estrutural. Então, morfismo vem da palavra morfê no grego, que significa forma. O morfismo é a mudança da forma. Então você tem aspectos de teorias de objetos matemáticos que mudam formas em diferentes contextos para diferentes contextos, né? A gente usou, por exemplo, o exemplo da caneca que eu. Um todos que eu já tirei, né? Enfim. A categoria VEC tem a ver com espaços vetoriais e morfismos de mapas lineares, por exemplo, que é álgebra linear. A categoria DIF tem a ver com manifolds, variedades, né? Variedade é um termo errado, tá? Tem várias razões para que esse termo deveria se chamar de outra forma. O manifold não é uma variedade. Do ponto de vista linguístico, quando a gente pega o inglês, né? Mas enfim. Variedades diferenciais e morfismo, né? Então são topologias. Em topologias, você quer usar equações diferenciais para achar geodésicas de um sistema topológico, por exemplo. E mapas suaves, que é mapas do tipo smooth. O que é um mapa smooth? É continuamente diferenciável. Você consegue, entre aspas, infinitamente usar equações diferenciais neles. E somente nesse sentido da palavra forma, morfê, né? Que se pode chamar o método axiomático de formalismo. Então, na teoria das categorias, você tem esse, entre aspas, morfê, em que você pode criar um formalismo de interações entre categorias de objetos matemáticos e transformações. Então, por exemplo, é um objeto matemático. Os números naturais são são um grupo de objetos matemáticos. Um anel ou ring, eu vou representar dessa forma. Eu posso representar todos os números naturais usando o conceito de ring, com certas operações lógicas. A vezes B igual a B vezes A, ou o contrário, se for um grupo não abeliano. Então, posso aplicar a teoria dos grupos nesse anel. Então, você tem um objeto chamado 1, e os números como um todo, que representam coisas na realidade. Seja a aplicação do número 1 e dos números como um todo para a vida real, ou a matemática pura, que tem como objeto estudar o 1 em si mesmo.
os números em si mesmo, equações em si mesmos. Então você estuda a teoria dos números, que, por sinal tem aplicações na vida real também. Então, por incrível que pareça, teoria dos números, todo mundo pensava que seria inútil. Não, isso vai ser inútil, com certeza vai ser inútil na vida real. Não vai ter nenhuma aplicação na vida. Hoje, sem teoria dos números, você não teria criptografia, você não teria internet. Lógica booleana, não, isso daí vai ser inútil. Não teria linguagem de programação, em lógica booleana. Então, você tem teorias da matemática pura, que o objeto do conceito é você estudar a matemática em si mesma, né? Esse é o objeto do estudo, em vez de ser as aplicações da matemática. Só que no fim, você estudar a matemática por si mesma não é inútil. Como alguns pensam, né? Sempre podem ter aplicações que não são necessariamente óbvias, mas que vão ser óbvias posteriormente. Por exemplo, teoria dos nós, cara. Quem inventou a teoria dos nós, cara? Eu não lembro exatamente, mas você tem lá os nós, ok? Aqui, ó, aqui tem duas seções ali, dois nós que deram. Já falei em outra aula, né? Espero que você tenha visto as outras aulas também. Então você tem dois nós nessa estrutura. Ah, agora tem uma estrutura com três nós. Oh, legal, enfim. Alguém poderia falar, quando eu li livro de teoria dos nós, eu achava que era inútil mesmo. Não, isso daqui é matemática pura no sentido de que é o estudo de um conceito topológico em si mesmo, não tem aplicações. Tem aplicações para física e química. Muitas aplicações. Muitas aplicações. DNA Supercooling, que foi criado no. Cara, o cara que escreveu o paper sobre o primeiro paper sobre DNA Supercooling usando teoria dos nós, cara, eu descobri esse paper num podcast de matemática, né? Foi uma tese de bacharelado, cara. O cara escreveu uma tese de bacharelado que inventou um tema, cara. E ele falava que não tirava boas notas, né? O cara não tirava boas notas. Na hora da escrever a tese, ele escreveu simplesmente uma obra-prima. Enfim, DNA Supercooling tem a ver com teoria dos nós. Uma coisa na biologia tem a ver com um tema que praticamente ninguém. Cara, quem inventou falava, cara, isso aqui não vai ter aplicação, cara. Heidenmeister moves, né? Que são você desatar nós. Não, isso daqui não vai ter, nunca vai ter aplicação, cara. Uma questão de matemática, topológica, que você tem movimentos de desatar nós que tem aplicação na física. Física quântica, por exemplo. Teoria dos nós, cara. Perdão. Agora eu falei errado. String theory tem aplicações de teoria dos nós. Obviamente. Então, tipo, é só você pensar um pouquinho. É, acreditam que existem cordas vibracionais que criam os quarks, todas as partículas, então teoria dos nós seria interessante. Só que o ponto é que isso tem aplicações pra vida real. Então, por mais que alguém possa dizer, eu estou estudando matemática só como um fim em si mesma, tem aplicações. Pode dizer isso quando você quiser, isso não é verdade. Pode falar, mas você é da área de ciência da computação, óbvio que você vai falar isso. Mas, cara, tudo na matemática tem aplicação. É você que não achou ainda. Pode ter certeza. Não, não existe você estudar matemática por si mesmo, resolve as equações por diversão ou por resolver, mas aplicações existem. Basta alguém usar. A relatividade, cara. O Poincaré, Lorentz e o Minkowski poderiam ter descoberto a relatividade antes de Einstein. Por que não descobriram? Porque não acharam aplicação para teorias que eles desenvolveram. Aí você só pegou o que outros já tinham feito e criou uma teoria, obviamente, estruturada de uma forma que ninguém fez, que era correta, né? Então, enfim. A unidade que dá a matemática não é uma armadura de lógica formal. Uma unidade de esqueleto sem vida, né? É um fluido nutritivo de um organismo no auge do seu desenvolvimento, né? Pela graça de Deus, né? Um instrumento de pesquisa flexível e fértil para o qual todos os grandes pensadores matemáticos desde Gauss contribuíram. Muitas das coisas que Gauss escreveu, né, Legendre da vida, pareciam inúteis, cara. Pareciam inúteis, mas não são. Sem teoria dos números do Gauss e do Legendre, cara, você não teria computador, celular. Então, teoria dos números é importante. Todos aqueles que nas palavras do Dirichlet sempre trabalharam. Agora um ponto importante, né?
para substituir ideias por cálculos, né? Então você tem a ideia, beleza, a Terra se move ao redor do Sol, mas como que eu posso descrever isso matematicamente? Obviamente, a linguagem correta é a matemática, para descrever a física, né? E com relação ao paper do David Ritz-Filkenstein, né? Ele vai dizer, né? Certa vez, perguntei a Jack Schwartz, quando eles eram crianças, né? Meio que adolescentes, qual era a diferença entre a matemática e a física, né? Isso quando eles eram adolescentes, né? Essa escola era tryhard, né? Tinha dois monstros na escola. Duas crianças monstro, né? Seria monstro na física, uma na física e na matemática. Jack Schwartz é um matemático. É Jacob, não é Jack, não. Aqui o apelido dele é Jack. Na época, para mim, ambos eram malabarismos e equações. E aí o amigo do David Wittgenstein, né? Eles eram amigos. Estavam saindo da escola, do high school, né? Nos Estados Unidos. Eles estavam voltando pra casa no metrô, parece. Ou trem. E tinham acabado de se conhecer mais ou menos. E aí, parece que sabe quando você tem o vidro do metrô e você tem como desenhar com o dedo? Porque tá muito frio, coisa do tipo, né? Por causa do vapor ali. Não sei se é vapor que fala, né? Eles começaram a falar sobre matemática. E aí, o que aconteceu? No paper tá no começo, isso daqui. Então, o amigo do David Finkelstein, eles eram novos ainda, ele explicou assim, ó. Primeiro desenhou uma linha com o dedo. Não assim, né? Ele desenhou mais bonitinho. Ele desenhou uma linha em que essa linha representava a teoria da matemática. Então aqui a gente vai colocar Math Theory, teoria matemática. E a gente vai assim, ó, nessa direção. Então aqui é a teoria matemática. E aqui a gente tem os dados do mundo real. Então a gente põe aqui dados. Data, né? E aí, você tem também, vou pegar uma cor diferente. Amarelo, vai. Em cima você tem a natureza, a realidade. Pode observar. Natureza. Então, vamos por partes, né? Aqui você tem a teoria da matemática. Que é abstrata, pode estar errada em vários contextos. Dados e a natureza. E aí tem a primeira parte. Isso aqui vai estar. Isso aqui vai dessa forma. Tem a teoria da matemática. Aí sobe para dados, natureza. E aí você tem a última parte. Que é a computação disso, comparação computacional. Vamos por aqui, computação, computing. Então você tem a teoria matemática, os dados que você possui com relação a alguma coisa, por exemplo, o movimento da Lua ao redor da Terra, ou você tem a massa, a quantidade de massa de uma galáxia que você pode calcular, velocidade radial e coisa do tipo. Você tem a natureza em si. Tem as proposições que refletem o que a gente pensa sobre a natureza. E se isso tá certo ou não. Aqui a gente tem a parte mais importante. Eu vou até pôr de outra cor. A gente tem a parte mais importante. É que se isso deu certo ou não. Então você segue aqui dessa forma, nessa direção, até aqui. E no fim você tem se essa teoria foi provada ou não. Por exemplo, a teoria da versão da interpretação de Copenhagen, do Heisenberg e do Bohr. Em relação à teoria quântica completa, entanglement e superposição de partículas. Começou com a teoria matemática, com certos experimentos também, dados específicos sobre a teoria, constante de Planck, avanços subsequentes, na teoria em si, como as matrizes com o próprio questão matricial da mecânica quântica com Heisenberg, Pauli e outros, teoria de Bloch, coisas que a gente viu anteriormente. Então a gente tem os dados e a teoria, que foi avançando, avançando, avançando. A gente tem a realidade, a gente tem que comparar com experimentos a realidade. O que o experimento, por exemplo, de John Bell fez, das inequalidades de Bell,
Os experimentos de Bell fizeram, colocar inequalities, foi usar a teoria matemática. Por exemplo, ele falava que a prova de von Neumann era horrível. Então, a prova de von Neumann, ele falava que era horrível. A dele também não era boa. Ele viu os dados. Ele viu a natureza da mecânica quântica em si. Aí ele falou, cara, isso não tá certo. Variáveis escondidas provavelmente não existem, mas eu quero provar isso na prática. Eu sei que provavelmente não existem, mas eu quero provar. Como que eu provo? Tem que ter um experimento. O experimento fez o quê? Comprovou que a teoria quântica na verdade era completa, que Bohr estava certo e Einstein estava errado. Nesse conceito específico, tá? E quando você chega no vermelho, você provou, obviamente Deus já sabia anti-REM, que o comportamento o que a gente chama de incerteza, princípio da síntese de Heisenberg e o princípio da complementariedade do Bohr, que eles estavam certos em escrever como a mecânica quântica funciona. Então você tem a equação com relação a princípio da síntese de Heisenberg. Só que isso só foi provado anteriormente da teoria. É claro que o Heisenberg, nos papers dele com relação a isso, no paper dele em relação ao princípio de Heisenberg, o Charles Litz, ele se baseou em dados. Ele se baseou em experimentos. O Heisenberg era muito experimental. Só que não tinha uma prova ainda. Esse daqui tira totalmente a questão de variáveis escondidas. Se o princípio da síntese de Heisenberg está certo, a teoria de variáveis escondidas está errada. Até não locais, onde já viu anteriormente. O grande ponto é que, no fim, o que decidiu tudo foi a experimento. Computação, experimento. Tudo começou com a teoria. Porque antes da teoria tem outra coisa. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, nessa parte aqui, eu sei que tá virando uma bagunça esse negócio. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula numa escola de informática, quem me ensinou a dar aula, né, que você te passava por um teste e tal, eu lembro que eles falavam que eu tinha que arrumar minha lousa melhor, né? Que eu escrevia tudo torto ou sem arrumar as coisas. Eu acho que eu não segui esse conselho. Porque tá muito bagunçado isso aqui, mas tudo bem. Nessa sessão aqui, a gente tem ideias. A gente vai falar de ideia. São abstratas. E aqui a gente tem a composição dessas ideias. Vou pegar outra cor aqui. Uma cor diferentona. Então aqui, nessa seção aqui, a gente tem a composição dessas ideias. Então eu quero transformar essa ideia em um formalismo matemático. Então eu quero transformar a ideia do princípio da síntese de Heisenberg na equação. Essa que foi baseada em dados. Isso me diz sobre a natureza da mecânica quântica em si, da física e química. Só que eu não posso só crer nisso, eu tenho que provar. E aí tudo é provado no experimento. E por fim, a ideia abstrata concebeu a teoria, com base em dados ou não, concebeu o que a gente pensa com relação a isso, e no fim o experimento prova se está errado ou não. Então eu creio que essa parte inicial do artigo do David Finkelstein, pra minha opinião, é uma coisa muito interessante. É estranho como, cara, isso foi uma coisa que dois moleques falaram num trem, no metrô. O cara colocando o dedo. Cara, a gente devia ter filmado isso, né? O cara tava com o dedo ali desenhando esse negócio. No futuro virou um matemático de alto nível, né? Membro da American Mathematical Society, né? O Jacob Schwartz. Muito importante pra mim no ponto de vista de economia, né? Porque muitas das coisas que eu acredito na economia foi por causa dele, no paper que a gente vai ver. Ele escreveu sobre economia também, mas ele é um matemático super tryhard. Incrível que, que quando era criança, ele falou sobre isso, né? Na estrutura matemática, ele vai dizer aqui, ele tá citando o Jacob Schwartz, amigo dele, né? A estrutura matemática dos operadores de espaço de Hilbert e transformações unitárias é clara o suficiente, assim como certas características
da interpretação dessa matemática para fornecer afirmações físicas, né? Você tá falando, ok, a teoria da mecânica quântica não tá errada. A anotação, as coisas que estão sendo feitas nesse contexto. Aí ele falou particularmente afirmações sobre experimentos gerais. Então, de fato, tinha uma base com dados e com teoria correta. Seja por Von Neumann, seja pelo Bell, seja pelo próprio Jacob Schwartz, que também fez avanços nesse setor. Mas ele vai dizer, mas a questão maior é que uma elaboração sistemática da imagem do mundo que a teoria quântica fornece ainda não foi respondida. Questões filosóficas de profundo significado podem estar envolvidas. Aqui também o formalismo matemático, e esse é o ponto, pode estar escondendo tanto quanto quer revelar. Então, o ponto dele é que às vezes o formalismo matemático, as notações que a gente usa, os axiomas, a linguagem que a gente usa, pode acabar fazendo a gente falar coisas inconsistentes. É o teorema da completude de Gödel. E esse ponto é muito importante, porque a gente tá falando sobre matemática, sobre física, sobre filosofia, mas do ponto de vista rigoroso, né, pode ter certeza que tem pessoas que falam de filosofia de uma forma totalmente abstrata e sem sentido, e tem pessoas que falam de ponto de vista lógico e bem pensado. Mas o ponto é que o formalismo matemático pode ter essa questão do paradoxo de Russell. Então você tem o X que pertence ao domínio e não pertence ao mesmo tempo. Como que eu posso fazer isso e provar matematicamente que isso é possível sem errar o formalismo matemático, embora seja uma tautologia errada? Tem esse paper, a influência perniciosa, e guarda esse nome, perniciosa da matemática na ciência, 6 páginas só. Uma tese incrível sobre como, na verdade, alguém pode usar a própria linguagem da matemática pra falar merda, falar coisas que são erradas. Em que a culpa é da pessoa, né? Obviamente a culpa é da pessoa. Da ignorância do ser humano. Mas o ponto é que o problema não é a linguagem, na minha opinião. O problema é como você usa a linguagem e como você de repente formatou a linguagem. Que o conceito indo-arábico de ele não é diferente do conceito de usar seixos, período sumério lá, de usar ossos pra você representar um. Então você representa com ossos, enfim. Aí você representa dessa forma aqui, né? Sei lá, fazendo riscos, enfim. Até chegar na forma indo-arábica, esse conceito já existia, cara, em Rê. Então o ser humano já sabia isso daí. Porque obviamente existia antes da criação do mundo, se você for cristão. E na mente eterna de Deus já existia esse conceito. Pegando de Tomás de Aquino. Embora nem precise de Tomás de Aquino pra saber isso, né? Se você ler a Bíblia. É óbvio isso. E esse paper é uma resposta, na verdade, ao paper do Eugene Wigner, que é um físico extremamente importante. Muitos artigos escritos em diversos temas. Tem um paper dele, Problemamente Corpo, que é muito interessante, Body Mind Problem. Eu queria falar sobre como a matemática é efetiva nas ciências naturais. E é verdade isso. Ele fala sobre a princípio matemática, não só de Russell, mas do próprio Newton, sobre a constante gravitacional, questões da termodinâmica, em que a gente consegue descrever a realidade com detalhes. É que é estranho. Na teoria quântica, não é bem assim, não. Pelo contrário, cara. Você tem, na verdade, como o Jacob Schwartz falou, aqui também. Ele também cita, por exemplo, coisa chamada. Já falei em outros episódios, que é chamada de. Acho que você tem na primeira aula desse curso. De. Teorema de Birkhoff. Que diz, por exemplo, você está de uma forma chula. Você tem uma panela. Um recipiente com água, um miojo, não importa. Panela fechada. Não tá saindo fumacinha, só que tá fechada a panelinha. Quando a gente fala sobre um sistema termodinâmico em equilíbrio, por exemplo, a temperatura ambiente em equilíbrio com a temperatura da panela, quando ela está desligada o fogo, que esse equilíbrio acontece pelos movimentos de gases, movimentos termodinâmicos, de invariantes que se cancelam e criam um efeito de equilíbrio termodinâmico, para a panela ficar no temperatura ambiente. Então você tem variantes que se cancelam que criam um estado de
termodinâmico de coalizão, né? Então você tem invariantes, vou colocar fg de x aqui, é uma integral de fg de x, que cancela, vou colocar em outra cor. O fim da situação vai dar zero, é isso. Outra função, prime aqui só para dar certo. Não são invariantes, elas se cancelam. Tem uma contraposição a isso, chamada Teorema Kahn. O Mogorov é algo não de Moser. E diz que, por exemplo, movimentos hidrodinâmicos são quase periódicos, né? Ou seja, esse negócio de que o movimento do gás dentro do sistema que vai fazer a termodinâmica, o equilíbrio termodinâmico acontecer é uma mentira. Ele fala do teorema de Birkhoff, fala que cara, não tem pé na cabeça, né? Ele fala, por exemplo, do delta do Dirac, também fala que não tem pé na cabeça. Então tem coisas que você pode fazer com a matemática que estão erradas, cara. Mas a culpa é sua também. Tipo, você tá usando a linguagem de forma errada. A culpa não é da matemática em si. A culpa é da linguagem. Até porque a linguagem e a matemática em si não tem vida, né? São só ideias abstratas que a gente usa pela graça de Deus que nos revelou essas coisas, né? Deu capacidade do ser humano de raciocinar essas coisas. Então ele critica muito esse paper. É uma crítica, na minha opinião, muito ponderada. Então, o que essa aula queria? A verdade por trás dessa aula é que eu queria fazer algo mais legal. É sábado, né? Não queria fazer algo que me instiga mais pra fazer algo divertido. Não que os outros temas não são divertidos, né? Mas é bom ler fazer algo que eu já tô acostumado, né? Porque os 3 papers eu já li anteriormente. Todos os papers que eu citei aqui eu já li anteriormente várias vezes. Então, como eu já tô acostumado, eu não preciso ficar lendo, pensando e quebrando a cabeça pra falar sobre, né? Porque Nature of the Computer eu li muitas vezes, cara. Esse paper do Jacob Schwartz eu li muitas vezes. O do Wigner eu li acho que uma vez só. Mas, como eu já tô acostumado, é mais simples, né? Então, eu tava cansado, mas eu creio que essa aula é muito importante pra a computação quântica em si. Porque, como eu disse na primeira aula, cara, você pensar que você quer entender computação quântica e as aplicações delas e coisas posteriormente, como, por exemplo, Quantum Information Theory, que tem a ver com o tema. Você não vai entender esse tema somente estudando computação quântica em si. Você tem que estudar física, você tem que estudar matemática. Você tem que estudar outros temas. Tem que estudar a teoria da informação. Você não tem como entender o que é teoria da informação quântica sem entender teoria da informação clássica. Até teoria da informação na biologia. Tudo se resume uma coisa. Tem até um conceito da teoria das categorias, né? É uma palestra do David Hilbert em 1900. Dos 23 problemas de Hilbert que eu vou deixar na descrição. Em que no final ele descreve como a matemática, na verdade, como se fosse uma teia de aranha, entre aspas. Estou parafraseando. Em que todos os temas estão ligados. Então tem matemática com economia, tem matemática com a biologia, tem biologia com química, tem química com a teoria quântica com relação à astronomia, mecânica celestial, relatividade. A gente tá falando sobre gravidade quantizada. Então, todos esses sistemas eles estão unidos. Até filosofia. Em que, na minha opinião pessoal, obviamente, o tema supremo é a teologia, obviamente. E você estudar sobre Deus, né? Em quem está toda a informação, ele é onisciente, né? Sobre todos os teoremas possíveis existentes no universo. Seja os que os seres humanos criaram, né? Pela razão dada por ele a Deus, ou pela questão do Deus como onisciente já saber isso antes da fundação do mundo, né? Então, a descoberta do ponto de vista filosófico, teológico, na verdade. Nada da matemática é descoberto. É apenas redescoberto, porque obviamente Deus já sabia todas essas coisas antes da fundação do mundo. Tudo que vai ser descoberto pelo ser humano e o que não será, por nossa própria ignorância. Agora, do ponto de vista teológico, né? E no Aquino também, né? Tomás de Aquino.
Ninguém precisa dele necessariamente pra isso. É bom, do ponto de vista um cristão, por exemplo, estudar as ciências naturais. Claro que sim. Newton era cristão. É, Grassmann era cristão. Da álgebra de Grassmann. O próprio Bernard Riemann era cristão. Talvez o Newsable, mais ou menos, mas ele era família cristã. É, o pai e o avô eram pastores. Acho que lá em Oslo, né? Na Noruega. O do Evariste Galois também. Ele tinha uma. Era o pai dele, acho que não sei se era o avô. Então acho que não, mais o Newsable. Mas você tem vários matemáticos na história, físicos, que eram cristãos, isso não atrapalhava nada em eles, em estudar a natureza. Que é boa. Então, em Gênesis 1, Deus diz que tudo que ele fez era bom. Quando você estuda física, química, matemática, você está estudando sobre o que Deus criou. Não foi o ser humano que criou a ciência. O ser humano, ele apenas busca entender mais sobre a natureza criada por Deus. Então, obviamente, nenhum matemático, físico que se preze deveria negar esse fato, que é Deus criou todas as coisas e que ele é primeiramente o primeiro matemático, o primeiro físico, o primeiro químico, o primeiro tudo nesse contexto, né? Em que a gente deve, na verdade, até buscar corações, né, diante dele, que possam nos ensinar sobre a sua própria criação, né? Então é isso, até o próximo episódio.